Sabe quando você tem aquela sensação que você lembra do negócio, mas ninguém mais lembra daquilo e todo mundo fala que você é doido? Não, mas isso aí não existiu de forma nenhuma. Você é uma pessoa maluca, mas você tem certeza. Isso acontece muito com alguns desenhos, porque muitos deles passaram só uma vez na televisão e nunca mais. Será que você lembra desta categoria? Será que algum desses faz parte da sua memória? É isso que você vai descobrir hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Antes da gente continuar nosso episódio, ou pelo menos começar o nosso episódio, eu queria fazer um pronunciamento, porque eu sei que vocês vão ficar só olhando pra esses dois pontinhos que estão aqui no meu olheiro, né, Babarelando? É. Porque a Babarelando, inclusive, ela ficou querendo tirar, não sei o que, passou uma maquiagem horroroso, né, Babarelando? Deplorável. Então vocês vão ter que lidar com essas manchinhas aqui, que é porque o que eu fiz? Minhas olheiras eram muito fundas e eu fiz um preenchimento pra ver se melhora, né, Babarelando? Aí ficou esses roxinhos. Eu sei que vocês vão ficar olhando o episódio inteiro, mas agora vocês já sabem por que vocês vão ficar olhando o episódio inteiro. Dito isso, deu uma melhorada, gente? Deu uma amenizada? Como é que tá a minha cutis? Mas vamos começar falando de um desenho que eu tenho certeza que você tem lapsos de memória, porque você assistia isso na TV Globinho. Aquele período da manhã era tão bom, né? Tinha tantos desenhos bons, né? Eu lembro das aventuras de Jack Chan, adorava ver. Três Espiãs Demais, não admitia, mas assistia todos. Eu acho que eu ia gostar mais de Jack Chan se eu não tivesse o apelido do cara lá. O Toru? O Toru. Eu acho que dificulta um pouco mesmo. Mas o desenho que eu tô querendo lembrar com vocês é Power Stone, de 1999. Vocês lembram dele? Chegou a hora de ser o que se deve ser. Mil segredos terás e desvendar. Chegou a hora de ser o que devemos ser. Você pode não lembrar, mas o desenho era bem legal. A abertura que parecia que o cantor era mesmo aquele cara que canta descer pra BC. Vai descer, vai descer. Por que você fica vesgo? Porque eu imagino que ele canta vesgo, esse negócio. Vai descer. Esse desenho só teve 26 episódios e passou só uma vez. Passou na TV Globinho, mas não ficou muito tempo lá. E conta uma história bem legal, que era a história do Edward Falcon, que era um jovem piloto e lutador de boxe britânico. Como que a pessoa tem tempo para ser piloto e lutador de boxe? Não sei, por isso que é um desenho animado. Só que o pai dele era um arqueólogo e aí tem as Power Stones, que são tipo umas pedrinhas que elas têm um poder de cada um. Por exemplo, você pega uma Power Stone e você transforma em alguma coisa, tem uma habilidade especial. Ele virava um homem-foguete. Era um pouco excêntrico o desenho, né? Tanto é porque ele foi baseado em um jogo de videogame da Capcom de luta e para o nosso extinto e estimado e não explorado Dreamcast. Não me diga que a Power Stone era uma pedra que tinha poder. Uai, mas não é todo mundo que fez esse CIA, Babarelando. E esse desenho foi feito pelo estúdio Pierrot, que talvez você não saiba de nome assim, mas ele fez vários desenhos que você gosta. Por exemplo, Bleach, Naruto, Tokyo Ghoul, um estúdio de renome. O desenho estreou em 2002 na TV Globinho, mas ele logo saiu. Por quê? Porque ele teve vários problemas, né? Tinha umas cenas que eles tinham que cortar e foi muito corte, teve problema com a censura. O desenho das pedras do poder teve esse problema com a censura. E depois que eles cortaram, mandaram um negócio cheio de processo, né? Esse desenho só ficou uma semana depois no ar. Ou seja, não compensou o problemão que eles tiveram. E além de tudo, né? Não foi bem no país de origem, que era o Japão. E quando o negócio não vai bem no Japão e pode ir bem no resto do mundo, tal, mas os japoneses estão assim, não, só se for bom aqui. Você se lembra de um desenho que se chama A Turma da Lata?
E aí, meu Brelan, lembra desse desenho? Uai, claro que não. Ah, claro, eu imaginei, porque nem eu lembro desse desenho, porque ele só passou literalmente uma vez. Esse desenho, A Turma da Lata, era um desenho sobre umas crianças que elas tinham, vamos dizer, condições físicas diferenciadas, né? E que cada uma tinha como se fosse uma habilidade especial diferente, um poder diferente. Só que era todo mundo assim, sabe? Ou era cheio de espinha, ou a cara era no braço, eram uns negócios bem diferentes. E o nome original era Garbage Pail Kids. Por que tinha esse nome? Porque esse desenho era nada mais do que uma sátira ao Cabbage Patch Kids, que é basicamente, você lembra aqueles bonequinhos com cabeça de repolho? Repolhinho, boneca repolhinho, você lembra, Babarelão, desse nome? Ah, lembro, nossa. Mas é que tinha um desenho de uns bonecos com cabeça de repolho, então era meio que uma paródia, que os desenhos eram todo perfeitinho, bonitinho, e era como se fosse essa versão desse todo arregaçado e tal, sabe? Só que primeiro eles lançaram isso como uma coleção de cartas, como se fosse aqueles negócios de beisebol, aqueles cartões, aí você colecionava isso. Mas vamos dizer que era totalmente politicamente incorreto. Isso aqui ia dar uma treta hoje. Mas o que aconteceu? Como esses caras começaram a fazer sucesso com a meninada, a garotada, né? Em 1987 eles tiveram a ideia, falaram assim, ó, a gente podia fazer umas produções pra televisão disso aqui, né? A gente podia fazer um desenho, né? Saber esse negócio. E podia também fazer um filme, que foi o primeiro que saiu. Tem Traumas que São Pra Sempre. Starring Nat Nerd, Windy Winston, Messy Tessie. O filme ganhou o nome aqui no Brasil de Os Gênios do Lixo, mas assim, realmente é pra causar pesadelos. Só que o desenho que eles fizeram a partir de 1987 nunca foi ao ar nos Estados Unidos. Antes mesmo de sair, ele já teve uma problemática danada. Ele saiu na Europa, saiu e tal, passou até aqui no Brasil, tem uma versão dublada, que inclusive foi considerada Lost Media, ou seja, quando as pessoas não acham mais, não tem mais na internet, eles ficam perdidos, que nem os episódios do podcast do Nerd Show, né, meu Bruno? Que outro dia eu vi o pessoal pedindo na comunidade de Lost Media. Mas você acredita que tem um pessoal que baixou e guardou? Eu fico achando muito estranho, assim, gente... Mas tudo bem, vai continuar perdido, né? É, vai continuar perdido. E o desenho só parou de passar aqui no Brasil porque, na verdade, a Angel Mix na época estava sendo cancelado por falta de audiência, né? Então, Angélica que enterrou, foi de táxi junto com ela. Mas vocês estão preparados para um negócio assim que passou só uma vez na televisão, mas só passou uma vez também porque quem ousasse passar esse trem de novo ia ser sumariamente processado. Estou falando de Genocyber, de 1994, que passava na Manchete. Vocês lembram disso aí? Esse era um desenho que passava num quadro lá na Manchete que chamava US Mangá. Vocês lembram disso? Que tinha a música assim... Essa musiquinha, eu não assistia nada que tinha no US Mangá, mas era muito da hora. Então, basicamente, Genocyber é um OVA, que é um Original Video Animation. Basicamente é um filminho único, né, que eles fizeram assim. Mas como é que eu posso dizer? Pensa no filme mais pesado que você já viu na vida do pessoal explodindo, assim, sabe? Robocop, que o pessoal explode, perde um braço. Genocyber é o triplo disso aí. Inclusive, nós vamos nem passar cenas aqui, todas vão ser censuradas, e isso vai ser um grande borrão, porque tudo é muito pesado. Ele foi lançado em 1994, baseado em um mangá. E a história é uma história de duas irmãs que elas meio que sofrem uns experimentos científicos de uma empresa lá que tá querendo fazer o Genocyber, que é como se fosse a arma de matar perfeita, sabe? A arma perfeita de destruição. E essas irmãs se fundem e se tornam essa entidade. Aí é aquele negócio, né? Uma máquina de matar praticamente invencível, que estoura todo mundo e vai andando pelo mundo contra os exércitos. Você deve imaginar por que não passou de novo, né? Só que quem gostava dessa série ficou meio chateado porque foi que nem Game of Thrones, assim, que o cara não escreveu o livro a tempo e aí eles começaram a inventar na série, foi a mesma coisa. O mangá não tinha pronto ainda, o pessoal da série começou a inventar um monte de coisa, aí se perdeu, foi meio pro limbo, assim. Algumas coisas eles começaram a inventar e não foi tão legal pros fãs. Saiu da televisão por quê? Uai, né? Acho que não precisa de mais motivo. Foi submetido até as fitas lá pro Ministério da Justiça, cortaram um monte de coisa, mas no final das contas não valeu a pena, né? Porque o pessoal não ia querer nem anunciar perto disso aí. Mas tem um desenho que passava no SBT que também fez muito sucesso, não tinha nenhum problema de violência, nada, mas só passou uma vez, que eram as Guerreiras Mágicas de Ray Earth. Você lembra delas? Nessa vida tudo é fantasia, qualquer coisa pode acontecer. Todo
Todo mundo tem que ter um sonho pra viver. No infinito, dando emoção verdadeira, Babarelando está me julgando, olhando com uma cara de tédio. Não é isso, é porque eu não tô vendo editado, né? Quando eu começo a cantar, Babarelando. Eu trouxe o nome em japonês só porque eu sei que vocês gostam de ver falando japonês. Eu adoro. Então, pois é, ó, o nome em japonês é Majiko Naito Heiyasu. Com sotaque é Majiko Naito Heiyasu. E conta a história de 3 estudantes que foram transportadas para Séfiro. E lá elas descobrem a princesa Esmeralda. E acaba que tem um mago do mal lá e elas são chamadas para serem as guerreiras mágicas, que vão ter poderes, transformações, aquele conjunto todo que a gente gosta bastante, né? E esse anime, claro, veio de um mangá que foi criado por um grupo que se chama Clamp, que é um grupo formado só por mulheres e que fizeram alguns animes e mangás, né, que você com certeza lembra. Por exemplo, Sakura Card Captors e Tsubasa Reservoir Chronicles. E é engraçado que elas começaram fazendo fanzines de histórias românticas de Cavaleiros do Zodíaco. Fanzine é como se fosse uma história de fã, sabe? Eu já fiz muito quando eu era pequeno, assim, umas revistinhas. E aí eles começaram a ir bem e tal, o público começou a gostar, e a partir daí eles fizeram os trabalhos próprios. Daí surgiu também Guerreiras Mágicas. Eu odeio quando eles fazem coisa romântica. Também eu quero ver sangue, eu quero ver um genocide, entendeu? Pau quebrando. O anime tem 49 episódios e fez bastante sucesso no Japão. E também foram lançadas 3 OVAs, né? Aqueles desenhos a mais, só que com umas histórias mais sombrias, vamos dizer assim. Só pra você saber que fez sucesso realmente aqui no Brasil, teve até produto licenciado. A Glaslit mesmo, se eu não me engano, fez uma maquininha de escrever das Guerreiras Mágicas. Não tinha muito a ver, né? Mas eles fizeram. E pra provar ainda mais, teve um Dia das Crianças que no programa da Hebe teve uma apresentação de cosplay de mulheres de Guerreiras Mágicas de Hayarth. Guerreiras mágicas de Hayarth. Nessa vida tudo é fantasia, qualquer coisa pode acontecer. Nossa, mas tá tão aleatório que faltou só o Ronaldinho Gaúcho. E fazendo embaixadinha lá enquanto elas estão cantando e dançando. É verdade. Mas se você gosta das Guerreiras Mágicas, tem uma boa notícia pra você, porque apesar de ter passado uma vez na televisão, o SBT Plus, e isso não é patrocinado, né, Babarelando? Infelizmente, gostaria de ser patrocinado. Se eu fosse patrocinado pelo SBT, eu ia receber só em aviãozinhos, né? Mas aí tá passando no SBT Plus, tem as Guerreiras Mágicas colocado no catálogo. Babarelando. Oi. Eu não sei como é que eu vou falar pro pessoal aqui esse próximo. Porque o Genocyber é pesado. Mas o próximo eu vou te falar passava depois do Cineband Privé. E é um desenho animado. Como é que eu vou explicar isso aqui? Gente, isso aqui é uma coisa que eu não sabia que tinha passado na televisão, porque eu não assistia, sabe? Eu estava dormindo de noite, eu não sabia o que era o Cineband Privé. Sei. E é engraçado que, não sei, depois eu fui ver aqui só pra vocês, vi as primeiras 1h30 do desenho e fiquei um pouco chocado com o que eu assisti, meu barulho. Peraí, as primeiras 1h30 de quanto tempo de desenho? De 1h30, né? O desenho é A Lenda do Demônio de 1988 que passou na Band. A Lenda do Demônio, versão brasileira Master Sound. Então, A Lenda do Demônio surgiu lá nos anos 80 como uma OVA também. Só que era uma mistura de filme de terror com ficção científica, com violência e muito... sabe? Assim, alguém pediu pizza? Porque essa aqui veio com salame extra, sabe? Mas a história é assim, ó. É uma coisa meio épica, assim. A cada 3.000 anos, o Deus Supremo ressuscita para promover o equilíbrio entre os 3 reinos. O reino dos humanos, o reino dos monstros e o reino da puta.
o reino dos humanos, o reino dos monstros e o reino do inferno. Só que o objetivo dele mesmo é destruir tudo e fazer um reininho só pra ele, sabe? Aí mostra nesse desenho alguns monstros indo pra Terra pra tentar fazer umas misturas, vamos dizer, Barbarelando, sabe? Com os humanos. Então, como é que eu vou dizer? Essas misturas são feitas dos jeitos mais bíblicos. Mas, gente, é muito, muito gráfico, muito explícito. É mais um daquele caso em que você vai ver só borrões. Assim, a gente pode pôr só o traço do desenho, mas Barbarelando, muitos mamilos, não só mamilos, tem o negócio todo. Agora ela ficou com a carinha melhor. Quando eu canto, ela não gosta, não. Mas quando eu falei disso aqui, ela ficou interessada em assistir. Eu achei um pouco estranho, Barbarelando. Achou nada. Um pouco suspeito. E eu queria só falar que era de madrugada que passava, né? E o pessoal ficava louco. E todo mundo fala assim, o quê? Não. Mas de madrugada, ele dava 4 picos de audiência. Eu achei muito engraçado ser picos. Eu também quis fazer a piada, Bruno, mas é family friendly. E aí o que acontece, né? Eles começaram a deixar passar, mas só passou uma vez na televisão brasileira. Pra você ter uma ideia, depois do Cine Grande TV dar 4 picos de audiência é muita coisa. Só que, impressionantemente, no Brasil foi reeditado pra ser mais leve, né? E eu não sei, então só teve 3 segundos de desenho, porque não tinham que tirar mais. Então... E daí, então, nunca mais teve picos de audiência. Nunca mais teve picos de audiência, porque a gente queria ver realmente a obra como ela é, né? Se você tiver interesse de assistir, tem completo no YouTube. Acho que a lista ficou bem completinha pra você que quer qualquer coisa, né? Desde ação, aventura a picos de audiência. E se você quiser depois, eu faço uma próxima lista, porque eu tenho mais uns aqui pra falar, né? De desenhos que passaram só uma vez. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!